pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional, galera. Hoje sexta-feira, dia 23 de agosto, vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando também, ok? Pessoal, antes de mais nada, vamos lembrar que o sistema AutoTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema AutoTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Galera, vamos lá para o dia de hoje, né? Passei nos grupos de manhã que nós tínhamos o quê? Notícias previstas aí que poderia afetar o mercado. Então, 11 horas ia ter o pronunciamento do Powell, que é o presidente do Fed nos Estados Unidos. Tem vezes que quando ele fala alguma coisa altera nosso mercado, né? Dependendo do que ele fala lá, e tem dias que ele fala e realmente não altera. Alterou sim o nosso mercado, teve uma boa aí queda aí, ele anunciando aí corte de juros do dólar, então realmente afeta diretamente as nossas operações aqui. Mas é o que eu falo, nós estamos preparados para volatilidade, para isso aqui, ó, força, principalmente durante o pregão. Então aqui, o que aconteceu no dia de hoje? O dólar, gráfico 5 minutos está aqui. Ele abriu, né? Normal, um gapzinho pequeno, veio devagarzinho. Isso aqui, ó, o candle ficou pequeno. Isso aqui acumulando força, porque o mercado estava apreensivo ao pronunciamento. Veio o pronunciamento, caiu então o valor do dólar. E aí ele veio também candle pequeno aqui, que realmente ele está lateralizado. Então o melhor horário de operar hoje foi aí das 10h50 até as 10h50, 11h30, que foi o melhor horário de operar, que foi essa queda aqui, tá? Normalmente, né, a gente realmente tem uma volatilidade maior nos ativos bem na abertura, das 9 até as 11h30, mais ou menos, é onde se tem maior volatilidade, principalmente 9 horas, 9 até 9h30, mais ou menos. Por isso que a gente não gosta de operar aí na parte da tarde. Por quê? Porque aí o mercado já fica assim, ó, candle pequeno, sem força, sem retração, mercado lento, mercado ruim de entrar, não é interessante entradas nesse sentido, né? Mas vamos lá ver o range do mini dólar. Agora são 15 horas e 40 minutos, né? Estou gravando o pregão neste horário, o raio-x das nossas operações. Lógico, o pregão vai até as 18 horas, pode sim sofrer alterações em termos de range aí do que eu falar, porque o mercado está ainda aberto até as 18. Então, 9 horas fez o topo do gráfico, né? Na abertura, fazendo aqui, ó, 9 horas abriu, veio devagarzinho, caiu bem aqui. E esse pavio aqui foi o fundo, às 15 horas e 25 minutos, 104 pontos, galera. Ontem teve 90 e poucos pontos, né? 117, se eu não me engano. Hoje, 104 pontos de range. Então, o que o mercado está mostrando? Ele está fazendo um range maior, ele está pegando mais direção, ele está realmente aí de uma forma mais esticado. E a gente tem que se ajustando a estes cenários, né? O mercado não é um robô que você vai fazer e vai deixar ele rodar o ano inteiro. Tem até robô que a gente faz isso e deixa rodando o ano inteiro. Mas de qualquer forma a gente já anda bem seletivo nas entradas, a gente anda bem conservador nas entradas, né? Entradas realmente aí de forma bem interessante para a gente não perder dinheiro. Então a gente prefere entrar de forma mais seletiva, fazendo talvez menos financeiro, só que muito mais assertivo. E isso nos garante consistência. E consistência é uma coisa que eu estou mostrando para vocês já todo fechamento do mês. No mês de agosto ainda passei alguns fechamentos aí semanais, né, acompanhamento do mês de agosto, né, falando como estamos aí frente à rentabilidade do mercado, o que o mercado oferece versus o que nós fizemos na Bolsa de Valores. E hoje, galera, não foi diferente. Essa queda aqui nos deu muitas oportunidades. Eu vou abrir aqui, eu não costumo fazer isso para vocês, mas está aqui, ó, abrindo o histórico de negociação para vocês realmente entenderem assim, ó. O mercado veio devagar, pegou força, o robô entendeu, deu as condições de entrada e ele veio igual a metralhadora e toma ele trade, fazendo financeiro, saindo aqui
e quando o mercado estressa realmente aí, fazendo um excelente resultado operacional no dólar, eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, range alto, 104 pontos, alto, ontem fez 117, se não me engano, alto também, a gente tem que ficar atento a isso aí, se ele continuar fazendo isso, pra gente ficar esperto, né? Aí, em mudanças, talvez mudanças de operação, de robô ou não, tá? Vamos ficar ligados com isso daí. Vamos lá para o nosso Bitcoin, gráfico de 5 minutos na tela. Tá aqui, ó, 9 horas, pessoal, tá? Aqui também foi momento de notícia aqui, ó, 11 horas, tá? Então esse aqui é o momento de notícia lá do Paul, né? 11 horas, veio até aqui a 11h45, então fez aqui uma boa pernada aqui, mas realmente a gente já tava aí de uma forma mais tranquila, né? Não muito seletiva nas entradas. Olha como ele abriu o pregão aqui, ó. Ele abriu o pregão aqui, exatamente aqui nesse candlezinho, né? De baixa aqui e sem força nenhuma, ó. Sem força nenhuma, acumulando. De repente, galera, dá esse pico para cima e para baixo. Para vocês terem uma noção do que eu falo, ó. Essa pernada aqui, essa subida aqui, ó, dele, tá? Ele andou aqui, ó. São 4.000 pontos e aí depois acabou de subir mais um resto e aí, galera, ele desceu. Essa descida fez aqui, ó, 10.000 pontos. Então, por isso que eu falo que realmente o Bitcoin tem que tomar cuidado com as operações, tem que selecionar bem as entradas, porque ele anda 10, 15, 20 mil pontos muito fácil. Agora, se você está bem posicionado, né, para as entradas, para segurar a entrada e entrar realmente quando o mercado tender a retorno, tender ao estresse, você vai entrar bem posicionado. Range do Bitcoin no dia de hoje. Lembrando, galera, a gente está esperando o quê? De 20, 25 pontos, 25 mil pontos de range. Hoje, galera, fez forte. Hoje fez aqui, ó, 13 mil pontos. Então, 13 mil pontos. Pensei até que ia ser um pouquinho mais, mas não é 13 mil pontos. Está considerado praticamente aí quase que dentro do que a gente espera aí. A gente espera de 20, 25, né? 15, 25 mais ou menos. Então tá dentro aí, um pouquinho abaixo, mas teve volatilidade sim, com força também. Aqui deu uma entrada numa força vendedora forte, tentou uma reação devagarzinho aqui, ó, acumulou e aí deu o retorno, devolvendo tudo para o mercado e, lógico, né, uma entrada compradora extremamente forte. Agora, na parte da tarde, aí realmente mais direcionalzinho, sem força, mais tranquilo. Esse aí, o Bitcoin gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos, galera. Eu falo para vocês, já tem alguns vídeos, né, eu já venho falando para vocês, realmente, hein, o mini índice anda muito ruim de operar. Tá rodando robô, eu mostro para vocês o ativo, mas não tá compensando deixar ele rodar. Por quê? Porque ele tá lá. Não tá fazendo financeiro, é um dinheiro que poderia estar alocado a outro ativo, mas como eu tenho um compromisso de mostrar o mini índice para vocês, tem gente que opera mini índice, eu acabo deixando aí no desafio, lembrando que os desafios são setups de baixo custo operacional e altíssima rentabilidade, tá? Acabo deixando para vocês aí, para vocês acompanhar o range e eu comento um pouquinho sobre o ativo também. Vamos lá ver então o range do mini índice gráfico de 5 minutos, fundo do gráfico realizado aqui, galera, ó. Fundo do gráfico 10,50, topo do gráfico, essa parte mais alta aqui, ó. Topo do gráfico, meio-dia, andando aí 1.100 pontos. Galera, 1.100 pontos é muito baixo, a gente considera de 2 a 3 mil pontos no mini índice. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais força, mais volatilidade, mais agressividade. O índice ultimamente anda morto, não tem reação nenhuma. Isso é reflexo do quê? Reflexo do que estamos gastando muito mais do que se arrecada. Isso demonstra que o Brasil está em risco para investidor externo e os investidores externos, né, não vão investir se o risco for alto, que é o caso do Brasil. O risco do calote é muito alto. Então, realmente os investidores, não vão fazer esse tipo de operação, porque é uma operação mais arriscada, mais de risco, e eles não vão fazer, né? O governo consegue gastar muito mais do que se arrecada. Por isso que aí o nosso ministro Tachad está aí fazendo aí alterações e querendo taxar até a sombra que te acompanha no dia a dia, tá?
ficar atento a isso aí também, porque isso depende do que ele fala, também pode alterar o mercado. Isso não é recomendação financeira, muito menos a análise financeira, isso é a pura realidade, tá bom? Pessoal, então tá aqui os ativos. Financeiramente, vamos ver o que nós conseguimos extrair. Eu vou jogar todo mundo aqui, deixa eu já abaixar esse gráfico aqui, que esse aqui é do Bitcoin, não é interessante para a gente estar mostrando agora, e vamos para os cálculos financeiros, galera. Por que cálculos? Porque teve alguns robôs que operaram hoje. Olha o que o Furioso fez no mercado hoje. Passou calor? É fato, galera. Passou calor, mas estava projetado, né, para isso, e dei o financeiro. 14 trades, 100% de acerto, R$ 1.755, tá? Brutus não entrou, Newmel entrou fazendo um trade 100% de acerto, mais R$ 20. E aí, olha só aqui, galera, aqui até o nosso Medmax, que é especialista em abertura, fazendo trade também durante o pregão. 2 trades, 100% de acerto, mais R$ 90. Aqui, pinga fogo, galera, um trade 100% de acerto, mais R$ 85. E é o nosso financeiro do dia, porque Bitcoin não entrou e aqui a agressão no índice também não entrou. Meta mais do que superada, R$ 1.950 no dia de hoje. Excelente resultado operacional, tá? Mostrando para vocês o dia a dia de um trade, de quando a gente ganha, quando a gente perde, quando perde, né? Porque ultimamente é mais difícil. Estamos bem seletivos nas entradas e realmente aí mostrando as comparações do mercado, bolsa operando com a ferramenta, né, do Top Trade na bolsa de valores e operando aí, não operando, né, e operando realmente aí, dando dinheiro para os bancos, deixar ele operar e eles colocam lá o que eles vão te dar de lucro, 14% ao ano, enfim, eu não vou entrar no mérito, é só pegar na playlist que eu sempre falo isso daí. Eu sempre faço o comparativo todo final do mês também, quanto que nós fizemos e quanto que daria o mesmo valor investido aí num fundo qualquer, de qualquer banco aí, em termos de rentabilidade. Ok, pessoal? Excelente dia operacional. Foi no dia de hoje, a gente não pode reclamar. Bons trades, bons estudos, bom final de semana para quem for aí descansar, para quem for estudar aí, né, comparativo, sistema Top Trade, tudo. Bons estudos. Até semana que vem, se Deus quiser. Galera, um abraço, pessoal.